Eu vou te contar hoje mais uma história de lobisomem, mais uma história assustadora. As pessoas têm gostado muito das histórias que nós temos gravado, que nós temos postado aqui no canal, histórias de lobisomens. E eu vou te contar mais uma delas, tá? Que teria acontecido ali em uma casa de praia em Santa Catarina, tá? E aí, essa história, eu particularmente achei uma história assustadora, né? O relato que você vai ver aqui, a gente encontrou na internet. Eu tirei o print, eu vou ler junto com você. E eu acho que talvez você também ache essa história assustadora, porque eu, particularmente, acho que das histórias que a gente já trouxe aqui de lobisomem, talvez, pelo menos até agora, essa seja uma das mais assustadoras, tá? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Cine Terrologia Cultural. Um prazer imenso ter você por aqui. Aqui nós postamos relatos assombrados, né? Lendas urbanas, lendas rurais, histórias de assombrações. E hoje a gente vem com mais um relato de assombração que a gente encontrou aqui na internet. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte: se você caiu aqui de paraquedas, eu vou deixar o link aqui abaixo de um outro canal que a gente tem falando só sobre histórias de assombrações de Pernambuco, tá? São histórias assustadoras também, várias, inclusive tem algumas delas histórias de lobisomens, como o lobisomem que anda rondando ali uma cidade do interior de Pernambuco chamado Canhotinho, né? Então tem algumas histórias de lobisomens lá e outras histórias de assombrações, manifestações sobrenaturais e por aí vai, tá? Então, sem mais delongas, deixa eu colocar aqui na tela agora, tá aparecendo para você. A pessoa não vai ser identificada, obviamente, porque isso foi um relato que a gente encontrou, não consegui falar com a pessoa para saber se ela autorizava, por isso a gente não vai identificar a pessoa, tá? Então ela diz o seguinte: boa tarde, cresci ouvindo a respeito de lobisomem. Meus avós contavam e acreditavam, mas eu ficava na dúvida. Ano de 1992. Estávamos em nossa casa de praia em Santa Catarina. Deixa eu só abrir um parênteses aqui para você, porque o cenário por si só ele já é assustador. Hoje, várias cidades, né, do interior, inclusive as cidades litorâneas, elas já se desenvolveram, né? Então, mas esse ano daí de 1992, se é a mesma configuração daqui do litoral, por exemplo, de Pernambuco, eu lembro que a minha família tinha uma casa de praia em Tamaracá, e era basicamente uma casa de praia, assim, meio que no meio do mato, sabe? Era uma casa grande, era uma casa boa, mas não tinham tantas casas de praia como se tem hoje, por exemplo, né? Então, assim, Itamaracá ficava muito lotado, por exemplo, no carnaval, no final de ano, mas nos demais períodos do ano, não era muito povoado Itamaracá. E aí eu lembro que várias vezes nós fomos para lá e ficava completamente deserto, inclusive várias ruas não eram calçadas, né? Tinham no entorno da casa assim tinham vários terrenos que, enfim, não tinha casa construída e os matos cresciam, né? As ruas eram pouquíssimo iluminadas, algumas ruas inclusive nem eram iluminadas. Então, só para você entender que se for o cenário que eu estou imaginando aqui, por si só já é um cenário assustador. Mas vamos continuar para você entender o que foi que aconteceu, né? Então, ano de 1992, estávamos em nossa casa de praia em Santa Catarina. As luzes da frente da casa ficavam acesas todas as noites, mas minha mãe resolveu apagar. Lembrando que acho que isso é um costume, ela não deixa muito claro aqui, mas isso é um costume, acho que meio que relacionado à segurança, né? Você deixa a luz acesa lá para dizer que tem alguém na casa, até porque, como eu falei, eram regiões muito desertas, né? Então ela diz o seguinte: era por volta de 1h30 da madrugada, quando ouvi o nosso portão abrir. Aquilo que abriu o portão veio se arrastando até a janela da casa. Era como um barulho de um saco sendo arrastado. Aquela coisa colou o rosto na nossa janela de vidro e ficava rosnando e batendo os dentes. Foi horrível. Eu tive um encontro cara a cara com um bicho. Os olhos eram grandes, amarelos com vermelho no lugar das pupilas. A cabeça era enorme, um ser transfigurado com o nariz de porco e muito pelo. Abro um novo parênteses aqui, porque é impressionante a quantidade, por exemplo, de pessoas as pessoas que relatam terem visto lobisomem,
Algumas delas, por exemplo, vão dizer que viram alguma coisa estranha e saíram correndo. Mas existem algumas situações que essas pessoas ficam frente a frente com esse suposto animal, que seria ali um lobisomem. E aqui é o seguinte, pelo menos no Brasil, né, vários lobisomens, na verdade, eles têm alguma configuração parecida com um porco, né? Isso, se você estudar, por exemplo, a questão de lobisomens, a aparição de lobisomens em outras regiões do mundo, você vai ver que em alguns lugares do mundo eles se parecem com animais que são animais muito típicos locais, né? Sei lá, um exemplo. Um lobisomem na Austrália, talvez alguém tenha visto e diga que se pareça com um canguru e tal, porque teria ali algumas características de animais que são muito populares, né, localmente. E aí a gente abre também um parênteses, porque essa perspectiva de chamar esses seres de lobisomem talvez seja uma perspectiva etnocêntrica e que algum dia a gente tenha que repensar sobre isso. Uma outra situação é várias dessas pessoas que teriam ficado cara a cara ali com o suposto lobisomem, é muito comum dizerem que o lobisomem tinha os olhos vermelhos, né, os olhos combinando, né, amarelo com vermelho. Então isso é uma coisa realmente que é muito comum, tá? Voltando aqui, a janela é bem alta, então não podia ser um cachorro. Continuou gemendo e rangendo os dentes por uns 40 minutos. Eu tentava rezar, mas não conseguia nem completar o Pai Nosso. Abro um novo parênteses aqui, porque essa pessoa fala, por exemplo, que ficou uns 40 minutos. Isso é uma coisa que me chama a atenção, porque é muito tempo de tensão, né? Você já imaginou você numa casa de praia, né? Ano de 1992, 1h30 da manhã, e aparece um animal que você não conhece, completamente transfigurado, ao que tudo indica seria ali supostamente o lobisomem, e quando você se depara com isso, o bicho fica 40 minutos ali na sua janela, né? Muito tempo realmente de terror, né? Muito tempo de tensão. O que pode ter acontecido aqui, né? Enfim, aí eu que estou conjecturando, é que talvez tenha sido menos tempo, mas você já imaginou, por exemplo, uma situação como essa, uma situação onde você está completamente aterrorizado, 2 minutos parecem 10 minutos, né? 5 minutos parecem meia hora. Então isso essa percepção do tempo é uma coisa bem complicada. Mas dando credibilidade aqui ao relato, né, ele teria ficado ali 40 minutos na janela, ao que tudo indica, tentando entrar nessa casa, né? No desespero, peguei um facão, acordei minha mãe, liguei a luz da área e fui para a porta de casa berrando que ia cortar a cabeça daquilo. Bastante coragem, inclusive, né? Me seguraram para não abrir a porta, e aquela coisa saiu correndo do mesmo jeito que entrou. Ninguém dormiu a noite toda. No outro dia, a vizinha veio perguntar se estávamos bem, porque um vizinho tinha visto aquela coisa sair do nosso pátio. É muito assustador e real. Quem nunca teve um encontro, peça a Deus que nunca tenha. Obrigada, grupo, e desculpe se ficou um texto muito longo. Então você vê, uma história que é cheia de detalhes, né? Isso aí divide muita gente. Tem muita gente que acha que isso é uma fantasia, né? Acha que, enfim, que essas coisas não teriam acontecido. Outras pessoas têm a certeza de que lobisomens existem, né? Então, assim, tem até áreas de estudo, por exemplo, de animais que são animais que não seriam ali catalogados, animais completamente diferentes, animais que seriam uma espécie de uma aberração. Vários desses animais são realmente classificados como lobisomens. Então, essa é uma história, por exemplo, que me chama a atenção, talvez, inclusive, porque eu tinha uma casa de praia, a minha família tinha uma casa de praia, mais ou menos nesse período aí, em 1992. E eu sei como tudo era deserto, né? Pelo menos aqui no litoral de Pernambuco, tudo era deserto. E uma criatura como essa, por exemplo, se fizesse alguma coisa, ela fala de um vizinho aí, né? Mas a gente não sabe quantas casas tinham na rua. O fato é que se acontece alguma coisa numa casa dessa, muitas vezes só vai ser descoberto dias depois, né? Porque naquele período lá eram pouquíssimas pessoas rondando ali o litoral, pouquíssimas pessoas com casas no litoral e por aí vai. Então, para mim foi uma história assustadora, porque eu acabei me transportando, eu acabei imaginando esse cenário como se fosse exatamente na casa de praia onde a minha família tinha nesse período.
Então, espero que você tenha gostado. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas próximas notificações. Eu queria os teus comentários aqui abaixo, né, para saber o que se você acredita, se você realmente acha que tudo isso é verdade ou você simplesmente acha que tudo isso não passa de histórias que o povo conta.